Fátima Bernardes. Oferecimento Levíssimo Seara, feito de lombo suíno leve e saboroso. Fala galera, daqui a pouco tem Globo Esporte e Daniel Alves avisando que não são 41 títulos não, são 42, tá? Normalmente eles contam 41, mas eu conto 42 porque ser campeão do mundo não é fácil e eu fui campeão do mundo com a seleção sub-20. Boa, Dani! E tem um giro pelo mundo, a gente vai mostrar campeões na França, na Inglaterra, na Espanha. O Neymar perdeu o pênalti, perdeu o título também. Luizito Soares redimindo tudo no Globo Esporte, à 1h. Eu espero vocês, até lá! Olá, boa tarde. Quem trabalha ou depende de atendimento psiquiátrico na região reclama da falta de estrutura. O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos é... A irmã da Andréia também tinha esquizofrenia e sofria com alguns surtos por causa da doença. Ela entrou em crise e precisou ser chamado o SAMU e encaminhou ela para o Hospital de Ferraz. De lá não tinha psiquiatra de plantão. Então ela ficou lá, esperando. Se não bastasse a espera, ela já tinha magoado a cirurgia. Não foi feito nenhum tipo de curativo. Ela não tomou nenhum tipo de antibiótico ou remédio para dor referente à cirurgia. Deram somente um remédio para tentar controlar ela por conta da agitação, né? Deram uma injeção para acalmar, mas ela não chegou a ser medicada. No Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, a Andréia conta que a irmã não recebeu atendimento específico para o caso dela. Depois de alguns dias que a Janete fugiu da unidade, ela faleceu. Na certidão de óbito, consta como morte por causa indeterminada. Para a família, a paciente não recebeu nem atendimento psiquiátrico, nem pós-cirúrgico. Nós acreditamos que ela teve uma infecção generalizada por não cuidar da cirurgia. Porque se ela estava em crise, não toma remédio, não faz curativo, não vai fazer nada correto, certo? A regulação mandou para lá, mas não tinha nem psiquiatra para atender. Existiam várias pessoas com situações muito semelhantes à da minha irmã. A minha mãe, como estava presente, ela me relatou, né, que existiam muitas pessoas em crise. Sem o psiquiatra presente, existiam várias pessoas com situações muito semelhantes à da minha irmã. A minha mãe, como estava presente, ela me relatou, né, que existiam muitas pessoas em crise. Sem o psiquiatra presente, como é que iriam avaliá-la? Né? Esse psiquiatra só foi aparecer no dia seguinte, mais de 12 horas que ela estava em observação. O Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, segundo funcionários da saúde do Alto Tietê, está com a ala de enfermaria psiquiátrica fechada desde 2014. Em frente à unidade, uma placa indica que as obras começaram na ala e em outras áreas do hospital em outubro de 2019. O prazo para terminar seria de 1 ano, com investimento de mais de 5 milhões de reais. Só que até agora, nada está pronto. Tanto que no dia 16 de maio, pacientes, familiares e trabalhadores da área da saúde mental do Alto Tietê realizaram uma manifestação em frente ao Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Eles cobravam a reabertura da enfermaria psiquiátrica do hospital. Uma determinação do Estado, segundo os funcionários da saúde, obriga o SAMU de Suzano a levar urgências psiquiátricas só para o Hospital Regional de Ferraz. Uma unidade que, além de receber pacientes dessas duas cidades, também atende moradores de Poá. Essa pessoa que trabalha na área da saúde na região não quer ser identificada, mas ela conta a dificuldade do paciente em receber o atendimento psiquiátrico no Hospital Regional de Ferraz. O Hospital Regional de Ferraz não tem uma enfermaria aberta, que tenha um plantão médico geral. Às vezes tem psiquiatra de plantão, às vezes não tem. Mas o paciente precisaria, por exemplo, ser contido lá muitas vezes e levado para uma internação dentro da enfermaria. O que não acontece, porque não tem enfermaria. A enfermaria está fechada desde 2014 para a reforma. E aí o paciente sai de lá, muitas vezes de alta, ainda em crise,
e aí volta para casa numa situação ainda pior. Às vezes o paciente evade do hospital, com muita facilidade, inclusive porque o hospital não tem recursos, não tem condições para manter o paciente lá. Quem vê de perto os problemas causados pela falta de recursos na área da saúde se sente. E aí o paciente sai de lá, muitas vezes de alta, ainda em crise, e aí volta para casa numa situação ainda pior. Às vezes o paciente evade do hospital, com muita facilidade, inclusive porque o hospital não tem recursos, não tem condições para manter o paciente lá. Quem vê de perto os problemas causados pela falta de recursos na área da saúde se sente impotente. O sentimento geral das pessoas que trabalham na saúde mental e dos usuários e familiares é de impotência, porque a gente procura fazer o melhor, né, para essas pessoas em sofrimento intenso. É muita informação pra gente e a gente não consegue dar conta, entendeu? Então eu penso que se todos nós tivéssemos esse apoio, porque a minha irmã se foi, mas e aí? Eles acham, ela não é uma estatística, mas para nós ela não é uma estatística. Nós estamos desde ontem de manhã pedindo explicações para a Secretaria Estadual de Saúde sobre essa situação no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, mas até agora não tivemos nenhuma resposta. Agora a gente continua a falar de problemas na área da saúde, mas em Itaquaquecetuba. No começo do mês, o Gero TV mostrou a saúde, mas em Itaquaquecetuba. No começo do mês, o Gero TV mostrou a dificuldade de pacientes em conseguir insulina e os materiais necessários para aplicar o medicamento na rede municipal. Nós voltamos a receber reclamações sobre esse assunto, por isso o Cássio Andrade está no posto de saúde do Jardim Caiubi, em Itaquá. Cássio, boa tarde. Por aí os moradores também não andam conseguindo tratar a diabetes, é isso? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Carol, boa tarde para você, para quem está em casa, acompanhando a gente de casa. Olha, tratam do jeito que dá, né? Porque é uma doença que a gente sabe que se você não cuidar, ela pode trazer problemas mais graves e talvez irreversíveis. Então, quem sofre de diabetes, por exemplo, sabe o que eu estou falando. Dá seu jeito, dá seus pulos, literalmente, para conseguir. E é isso que o pessoal tem feito. Já que não consegue na unidade de saúde de graça, vai até uma farmácia popular também de graça, mas aí gera esse transtorno para ir. E o problema é que na farmácia popular só consegue a insulina. Insulina e insumos. Hoje tem insumos, mas a semana que vem pode não ter mais. Insulina eu estou precisando e não tem. Hoje o que o senhor tem em casa, a insulina que o senhor está usando hoje, é a última vez que o senhor pegou e o senhor conseguiu guardar, conseguiu estocar. Então assim, por conta dessa falta de abastecimento nos postos, o senhor está tendo que fazer uma logística própria para não ficar sem material. Exatamente. Hoje, o senhor chegou a entrar aí na UBS e perguntar se tinha? Como é que foi? Eu entrei, cheguei com a receita, com o isopor para pegar, ela falou, a moça da farmácia falou que não tinha. O senhor mostrou que o senhor precisava de insulina, explicou direitinho para o pessoal e não tinha material. Exatamente. E falaram para o senhor, deram alguma previsão de quando chegava? Não. Não deram previsão para o senhor. O senhor já tentou em uma outra unidade de saúde para ver se tem? Já. E aí? Não encontrei. Não tem também. Então o senhor já bateu perna pela cidade e não encontra. Não encontrei. E aí que eu falei para o pessoal de casa, sem o tratamento não dá para ficar. Aí o senhor tem que dar seu jeito. O que o senhor tem feito nesse meio tempo para não ficar sem insulina? Olha, nesse caso eu vou na farmácia popular, que eles fornecem. Mas para mim fica mais fácil pegar no posto. Entendi. Seu Sérgio, obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor. Obrigado. Carol, como você falou, a gente já está mostrando esse problema desde o comecinho do mês, né? Inclusive sobre falta de insulina, isso que o seu Sérgio falou, falta de material para aplicação. A gente mostrou a situação que os moradores estão encarando lá no UBS Recanto Mônica. Vamos ver a reportagem. Para mim fica mais fácil pegar no posto. Entendi. Seu Sérgio, obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor. Obrigado. Carol, como você falou, a gente já está mostrando esse problema desde o comecinho do mês, né? Inclusive sobre falta de insulina, isso que o seu Sérgio falou, falta de material para aplicação. A gente mostrou a situação que os moradores estão encarando lá no UBS Recanto Mônica. Vamos ver a reportagem.
No dia 7 de maio, Plínio, que é diabético, já estava há 3 meses sem aplicar insulina. O garçom não encontrava os materiais necessários para fazer a aplicação na UBS do Parque Recanto Mônica, em Itaquaquecetuba. Eu chego lá, apresento a receita na farmácia, não tem insulina, não tem. Simplesmente assim, agora o que eu faço? Não tem, a gente não pode fazer nada. É a única resposta que eles dão pra gente. Se eu sou cadastrado nessa região do UBS de Itaquaquecetuba, aqui do Recanto Mônica, então é o lugar que eu tenho que pegar os insumos, a minha insulina, a seringa, todos. Só que aqui eu não estou conseguindo desde fevereiro. Por causa da doença, o garçom precisa aplicar insulina 3 vezes ao dia. Não posso sair para trabalhar e deixar uma pessoa com 500 de diabetes. Eu tenho medo dele ficar cego, porque assim, ele pode ficar cego, ele pode convulsionar. Se ele estiver aqui dentro sozinho, se ele convulsionar... Data para chegar ou não? Quem recebe é as meninas da enfermagem. Mas essas, pelo menos, as agulhas que você falou que não tem. Isso, eu fico pedindo, estou aguardando. Já foi mandado, foi enviado. Tá certo, obrigada, viu? Tchau, tchau. A resposta da Prefeitura de Itaquaquecetuba foi que o Estado não estava entregando a grade total de insulina. Já a Secretaria Estadual de Saúde informou que tinha recebido no dia 7 de maio do Ministério da Saúde uma remessa do medicamento e que iria, nos próximos dias, distribuir para as redes municipais. Pois é, a gente entrou em contato de novo com a esposa do personagem que a gente mostrou na reportagem, da família que está passando por esse problema, para saber como é que está a situação hoje, Carol. Parte do problema, segundo a família, foi resolvida. Então, assim, eles conseguiram acesso à insulina, mas aos insumos de aplicação, agulha, seringa e aquela fita que eu falei que usada para fazer o teste da glicemia, esse material eles não conseguiram. E por telefone, a família reforçou a orientação que a gente também recebeu, de que para retirar o material, ou seja, insulina, agulha e seringa, tem que ser na UBS aonde a pessoa está cadastrada. Na época que a gente fez essa reportagem, nós procuramos a Prefeitura de Itaquaquecetuba. A explicação foi clara: não existia falta de medicamentos, de insumos na rede básica de saúde e que a retirada do material poderia ser feita de qualquer unidade. Como ficou essa dúvida de aplicação, agulha, seringa e aquela fita que eu falei que usada para fazer o teste da glicemia, esse material eles não conseguiram. E por telefone, a família reforçou a orientação que a gente também recebeu, de que para retirar o material, ou seja, a insulina, agulha e seringa, tem que ser na UBS aonde a pessoa está cadastrada. Na época que a gente fez essa reportagem, nós procuramos a Prefeitura de Itaquaquecetuba. A explicação foi clara: não existia falta de medicamentos, de insumos na rede básica de saúde e que a retirada do material poderia ser feita de qualquer unidade. Como ficou essa dúvida entre as duas pontas e a conta não está fechando, eu estou aqui com o secretário de saúde para esclarecer isso. Secretário, vamos lá, de uma vez por todas. Qual que é a orientação? Porque ora vocês falam que não falta material e que pode retirar em qualquer UBS, a população recebe outra informação. Qual que é a informação correta, na verdade, então? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Referente à insulina, vamos lá. A insulina é uma obrigatoriedade do governo do estado fornecer para nós. Desde o começo de janeiro, o estado só está repassando para nós. E aí ficou um déficit de 75%. Hoje nós se encontra com 3.633 pacientes insulino dependente, que é do programa Hiperdiz, que é do programa do governo, e através desse déficit acabou passando para o município essa carga, onde nós já iniciamos uma licitação para a compra dessa insulina para suprir essa necessidade, uma vez que é obrigatoriedade do governo do estado. Nós vamos suprir essa necessidade tirando verba de um departamento para suprir essa necessidade. E em questão dos insumos, hoje todos os postos estão abastecidos, como fita de glicemia de décimo e também insulina. E nesse posto eu acabei de ver. Eu vou repetir minha pergunta para o senhor. Qual que é a orientação para a população hoje? Eu tenho que retirar a insulina no posto onde eu sou cadastrado ou em qualquer unidade da cidade? Então, pode retirar em qualquer unidade, mas desde que faça o cadastro, porque existe o plano Hiperdias que o munícipe é obrigado a ser cadastrado no plano para receber os... Então, vamos dar um exemplo. O pessoal do Jardim Odete, por exemplo, tem uma OBS lá no Jardim Odete, mas não tem material lá. Vou vir aqui na Caio Bico, o senhor acabou de me falar que tem insulina.
eu vou ter que fazer mais um cadastro, mesmo sendo cadastrado lá. Mesmo cadastro. Tá. Essa é a maneira que a prefeitura... É a maneira, é a única forma de a gente prestar conta para o governo do estado, até esse déficit que não está chegando no nosso município, e para a gente provar que realmente está tendo falta na insulina. Eu não sei se o senhor acompanhou a entrevista que eu tive agora há pouco com o Sérgio, inclusive eu pedi para ele entrar na UBS para ver se é realmente o que o senhor me falou. Aqui ele falou que ele acabou de entrar, antes de conversar com a gente aqui no ao vivo, ele entrou para pegar a insulina e a enfermeira falou que não tinha. A insulina, o que tem a NPH e a insulina regular, por exemplo, esse mês, a gente estimou uma quantidade de doses de 4 mil doses, chegou apenas 750. A insulina, a regular, chegou zero, chegou nenhuma quantidade. Por isso a gente precisou fazer, na verdade, essa compra da licitação emergencial para suprir essa necessidade. E tem alguma previsão de resolver então, isso? Então, é como está tomando todas as medidas possíveis para andar o mais rápido possível nas formas legais para poder comprar. O senhor já explicou, mas eu quero bater de novo nessa tecla. Vou pedir para o senhor levantar um pouquinho o microfone. No Recanto Mônica, a gente mostrou que lá o problema é outro, é seringa, agulha, fitinha que está faltando. Isso também vem do estado? Não. Toda a parte de insumo, que seria a seringa e fita de destro, é o município que compra, na verdade. Iniciamos o governo sem licitação nenhuma e já iniciou, na verdade, a fita de insumo. A questão da insulina vem do governo do estado. Entendi. Deixa eu pedir licença para vocês rapidinho. Vinícius, mostra do outro lado lá, ó. O seu Sérgio, que acabou de conversar com a gente, ele está com a caixinha colocando ali dentro do carro. A gente acompanha também uma funcionária, ela pelo menos enquanto a gente estava aqui conversando com o seu Sérgio antes de entrar no ao vivo, se identificou como a responsável desse posto. E eu até perguntei para o seu Sérgio se essa atenção toda que estavam dando para ele nesse momento era uma coisa recorrente, se ele já tinha conversado inclusive com essa moça que ele está conversando agora nesse momento, se ele já tinha explicado para ela essa situação, né, da falta, da dificuldade de conseguir o material. Ele falou que já tinha sinalizado para outros funcionários, ou seja, a unidade de saúde está por dentro do que está acontecendo com ele. Deixa eu fazer um gestual para ele, como ele está do outro lado lá, deixa eu ver se ele enxerga a gente aqui, para ver se ele conseguiu pegar a insulina que ele está precisando. Senão ele vai ter que correr, né, como ele já falou com a gente aqui na reportagem. Deixa eu tentar me aproximar ali para ver se ele consegue, no visual, responder para a gente. Seu Sérgio? Deu certo? Deu certo? Aí, conseguiu. Bom, então tá resolvido, parte do problema. Secretário, só para a gente encerrar, faltando material na rede básica de saúde, caso isso repita, o que o município tem direito e o que pode fazer? Não, isso é uma direito e obrigatoriedade do município receber, né? Nós, como da gestão, estamos esforçando o máximo e correndo muito para dar um atendimento digno e essa carga que não seria do município. Então, cabe a nós, sendo gestores do quadro, tentar solucionar o problema. E é isso que nós estamos pro bem da população. Tá certo, secretário. Muito obrigado. Pelas informações. A gente torce para que episódios como o do seu Sérgio não se repitam. A gente sabe de fato que existe esse problema do fornecimento, mas, enfim, eu até ouvi isso, eu estou falando porque eu ouvi uma funcionária falando que as pessoas reclamam de um sistema que é público, né? Tem acesso ao material de graça. Não é de graça, é pago. É pago pelos impostos que todo mundo contribui. Mas, enfim, a gente procurou, isso que o secretário levantou, da dificuldade de entregar 100% da cota de material, Carol, e a Secretaria de Saúde do Estado, por enquanto, não respondeu a gente. Claro que a gente continua acompanhando essa história. Eu volto com você. Certo, Cássio, realmente chega a ser revoltante, porque a diabetes é uma doença perigosa, silenciosa, né? Você tem que fazer o acompanhamento todo dia. E eu acabei de receber informação de que a Secretaria Estadual de Saúde acabou de responder pra gente sobre essa questão aí, né, das insulinas. Daqui a pouquinho eu já vou passar a nota, a informação para vocês, porque é isso que você mostrou. O Sérgio acabou de entrar na UBS, não tinha conseguido, agora conseguiu, e aí fica esse impasse, né? Prefeitura falando pro Estado, e aí vamos ver a resposta do Estado. É bastante complicado, porque é um direito e a gente tá numa pandemia que mostra a importância de todos estarem trabalhando juntos. Cássio, muito obrigada pela sua participação. Bom resto de trabalho aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai dar a nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde sobre a questão da insulina em Itaquaquecetuba, mas também acabou de chegar, a Secretaria respondeu tudo junto pra gente sobre a questão do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Então, sobre a ala da psiquiatria, né? Cássio, muito obrigada pela sua participação, bom resto de trabalho aí.
Então daqui a pouquinho a gente vai dar a nota oficial da Secretaria Estadual de Saúde sobre a questão da insulina em Itaquaquecetuba, mas também acabou de chegar, a Secretaria respondeu tudo junto pra gente sobre a questão do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos. Então, sobre a ala da psiquiatria, né, a ala psiquiátrica do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, a Secretaria de Saúde disse que a reforma dessa ala está em fase de conclusão prevista para o segundo semestre. Falou ainda que os pacientes que ingressam na unidade apresentando quadro psiquiátrico não ficam desassistidos, que todos passam por atendimento no pronto-socorro, são mantidos em observação e, se houver necessidade de internação, são cadastrados no sistema da Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde para transferência a serviços de referência. A terça-feira amanheceu com temperatura baixa, em 10 graus, e durante a madrugada estava ainda mais gelado. A gente traz a previsão do tempo no próximo bloco, que tem também uma reportagem sobre adoção. Você vai saber como funciona esse processo na justiça para realizar o sonho de ser mãe ou pai. Agora, 12h20, o Diário TV já volta. Eu tenho um recado importante para você que tem um negócio próprio, que quer investir, divulgar, promover o seu produto, a sua marca. O Globosim é uma plataforma que vai ajudar muitos empreendedores da nossa região, como você. Uma ferramenta simples, fácil de usar e que cabe no seu bolso. E o melhor? O primeiro vídeo é grátis e você ainda ganha um cupom de desconto na segunda compra. Acesse globosim.globo e experimente, simule, anuncie. Globo e TV Diário. Sim, para o seu negócio. Minha loja tá on e agora eu vendo para milhões de clientes. Minha loja tá on sem pagar nada. Cadastre sua loja e venha vender junto com a Casas Bahia. Começou a grande festa de aniversário do Espanha Atacadista. Participe da festa do preço baixo. Nas compras acima de R$300, concorra a um carro por semana. São milhares de prêmios. Mas durante 2 meses. A ideia é apoiar as empresas de atividades não essenciais que foram afetadas pela pandemia e ajudar a salvar empregos. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura e clique no banner sobre o auxílio empresarial. É uma iniciativa histórica da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Diário TV de volta para passar para vocês então a resposta da Secretaria Estadual de Saúde sobre a falta de insulina e também de materiais para aplicação desse medicamento em Itaquaquecetuba, que a gente mostrou na abertura do Diário TV. Eu tô aqui, ó, com a nota fresquinha da Secretaria que foi enviada para nossa redação. Então, de acordo com o Estado, o medicamento NPH humana e regular, que é a insulina, faz parte da lista de medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde, que é responsável pelo planejamento, compra e compartilhamento com os estados, que, por sua vez, apenas redistribui para as farmácias à medida que os lotes chegam a São Paulo. O estado realiza, então, essa distribuição aos municípios conforme recebimento dos itens. Portanto, eles sugeriram que a nossa redação buscasse, questionassem o órgão federal quanto à entrega. Eles não especificaram para a gente quanto de material eles tinham, se eles chegaram a enviar para Itaquaquecetuba, quando foi, porque quando a gente mostrou a reportagem no dia 7 de maio, a resposta do estado é que no dia 7 eles tinham recebido uma remessa que já ia fazer a distribuição do Realiza. Então, essa distribuição aos municípios conforme recebimento dos itens. Portanto, eles sugeriram que a nossa redação buscasse, questionassem o órgão federal quanto à entrega. Eles não especificaram para a gente quanto de material eles tinham, se eles chegaram a enviar para Itaquaquecetuba, quando foi, porque quando a gente mostrou a reportagem no dia 7 de maio, a resposta do estado é que no dia 7 eles tinham recebido uma remessa que já ia fazer a distribuição para os municípios, mas eles não responderam se fizeram realmente essa distribuição. A nossa redação, a produção do Diário TV, chegou também a pedir previamente uma posição para o Ministério da Saúde, agora um pouquinho antes do jornal entrar no
no ar por volta das 11 horas da manhã, mas a assessoria acabou informando que o prazo estava muito curto para essa resposta. A gente já fez isso se precavendo, imaginando sim que o Estado iria passar então para o governo federal, assim como o município passou para o Estado. De qualquer forma, estão aí as posições, a gente cobra, a gente vai continuar acompanhando esse caso, porque é uma questão de saúde importante, não é porque a gente está na pandemia que a gente tem que esquecer das outras doenças, é o que a gente vem alertando aqui no Diário TV, por isso a gente conta também com a participação de vocês, não só em Itacoaxetuba, como em outras cidades da região. Tem problemas na área da saúde, principalmente, avise a gente, porque é importante fiscalizar. Agora o Diário TV vai falar sobre um outro assunto, que é sobre a apreensão de drogas, porque ontem à noite, na rodovia Presidente Dutra, em Arujá, a Polícia Rodoviária Federal prendeu em flagrante uma mulher de 21 anos. Ela transportava, como você vai ver nessas imagens, 20 quilos de maconha na bagagem. A apreensão foi feita com a ajuda de cães de faro. A dona da bagagem foi chamada para abrir a mala, onde estavam 32 tabletes de maconha. O ônibus seguia de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo. A suspeita disse a polícia que recebeu a mala em Osasco de um desconhecido. A terça-feira começou com temperaturas abaixo dos 10 graus em muitas cidades aqui do Alto Tietê. O sol brilhou cedo, fez aí um bonito amanhecer, mas a sensação de frio prevaleceu desde cedinho e deve continuar ao longo do dia e também na semana. A tendência é que essa semana, só no final dela, os termômetros comecem aí a subir um pouquinho, aí vai dar um pouquinho mais aquela sensação de calor. A gente confere então como está a situação lá fora, porque olha só, essas são imagens ao vivo do distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes. Céu bonito, azulzinho, azulzinho, tem nenhuma nuvem para compor essa pintura de outono. Algumas áreas de instabilidade vão avançar sobre o estado de São Paulo e podem provocar aí pancadas de chuva, mas vão ser isoladas entre amanhã e quinta-feira. Agora faz 18 graus em Mogi. Vamos falar sobre pandemia, porque a situação da Covid-19 aqui na região cada dia mais vem avançando. Então você vai conferir agora como estão os números nas cidades do Alto Tietê. Confirmados mais 528 casos da Covid, totalizando 94.868 moradores que testaram positivo para o novo coronavírus. Também, em 72 horas, foram notificadas mais 476 curas de pacientes. O total de curados desde o começo da pandemia chegou a 74.189 na região. A média móvel de mortes por Covid-19 aponta para uma estabilidade em 2 semanas. Há 14 dias, a média diária de óbitos estava em 19, enquanto nesta segunda-feira ficou em 18. Já a média de novos casos da doença apresenta uma queda de cerca de 62% no período, passando de 912 confirmações na média diária de 2 semanas atrás para 350 agora. E olha só, as cidades do Alto Tietê identificaram até o momento pelo menos 7 casos de pacientes infectados por variantes do coronavírus. O total, 3 morreram, segundo dados das prefeituras. Essa notícia é destaque e assunto hoje lá no G1, por isso eu converso com a Yasmin Castro. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal de casa. Esses casos foram registrados em Mogi das Cruzes, Poá e Ferraz de Vasconcelos. Em Mogi foram 5 casos da variante de Manaus. Em 3 deles, infelizmente, os pacientes morreram e outros 2 recuperaram. A mesma variante foi identificada em Poá. Já em Ferraz de Vasconcelos, a prefeitura foi identificada em Poá. Já em Ferraz de Vasconcelos, a prefeitura confirmou um caso da variante do Reino Unido. Até o momento, não foram notificados possíveis casos da nova variante indiana aqui na nossa região, mas a gente segue de olho nesse assunto. E aí, Yasmin, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, porque hoje também é celebrado o Dia da Indústria. Dia 25 de maio, a gente vai mostrar aqui no Diário TV, é um dia com bastante comemoração. Mas fala pra gente, né, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, está otimista com os dados aqui da nossa região?
Tá sim, Carol. Segundo dados do Ciesp, a indústria do Alto Tietê abriu mais de 2.100 postos de trabalho no primeiro trimestre desse ano. Em 2020, no mesmo período, a região fechou com saldo negativo de 95 postos encerrados, um cenário bem diferente. O faturamento do setor também mostrou uma melhora, com crescimento de 2,2% em março, na comparação com fevereiro. E em relação ao março do ano passado, esse aumento foi ainda maior, de 12,7%. Olha só, a falta de matéria-prima, que era um problema lá no começo da pandemia, também já não afeta o setor mais como antes. Uma pesquisa feita com mais de 1.700 empresas mostrou que o nível de estoque está próximo do planejado. Para o Ciesp, o cenário ainda é de incerteza, mas esses dados já apontam para uma recuperação. Uma boa notícia, né? E todos os detalhes desse levantamento estão lá no G1. Passa lá no g1.com.br/TV Diário. Carol. Ótima notícia, Yasmin. Obrigada. Detalhes lá no G1. Isso aí, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E como eu falei, hoje é um dia especial, principalmente porque é celebrado o Dia Nacional da Adoção. O Diário TV traz uma reportagem agora sobre o assunto com foco nos processos em época de pandemia. Tem muita gente esperando por um lar. O que cada criança ou adolescente mais quer é ter o direito de brincar, aprender, crescer com saúde e também esperam um dia serem adotadas. Uma espera difícil e que ficou ainda mais complicada nesse período de pandemia. Tenho uma menininha de 5 anos que quando eu chego, assim, ela me encontra, tia, arrumou uma família, né? E a gente sabe que não só devido à pandemia, porque cada processo é um processo, são situações bem peculiares de cada um, mas também isso contribuiu, como contribuiu para N coisas, né? Que nós estamos vivendo e ficou mais difícil. Então isso a gente vê, que essa espera, né, da minha família, essa espera do meu lar, né? Gera, claro, uma carga emocional. Atualmente, no Lar Batista, vivem 15 crianças e adolescentes. Alguns já passam por processo de adoção e aguardam o fim dos trâmites legais para serem levados para as casas das famílias. Mesmo com a pandemia, os processos de adoção aqui em Mogi das Cruzes não foram paralisados. Só foram feitas algumas alterações para preservar as crianças e os adolescentes e evitar contato com outras pessoas. Aqui no Lar Batista, por exemplo, não são feitas mais as visitas presenciais. Os contatos das crianças com as possíveis famílias são por telefone ou pela internet. Bem complicado, né? Não só para a situação das crianças do lar, mas isso é algo mundial, né? Mas eu digo que para nós do acolhimento é mais complicado ainda, porque assim, eles estão aqui, já não estão no seio familiar, né? Muitos à espera de uma adoção. Por proteção a eles, muita coisa mudou. Nós tínhamos eventos, né? Páscoa, Natal, Dia das Crianças, que aconteceu 12 de outubro do ano passado. Então era um evento, vinham parceiros, faziam festas, brincadeiras. De São Paulo acompanha de perto as adoções em Mogi. Ela explica que agora a maioria do processo é realizado online. A pessoa que pretende adotar, ela não precisa constituir advogado, porque se trata de uma habilitação, é um procedimento. Basta ela entrar no site do Tribunal de Justiça e nesse site vai ter um formulário, né, numa ferramenta chamada Adotar. Basta fazer o download desse formulário e providenciar os documentos. Mas caso a pessoa tenha dificuldade de acesso, ela pode ligar aqui também no fórum, falar na vara da infância e agendar um horário. Ou ela pode agendar esse horário também pelo site. Então ela tem duas maneiras de ter acesso ao fórum. Ela pode ter acesso presencial, tanto ligando aqui, e pode ter acesso presencial tanto agendando pelo site. Segundo dados de abril do Tribunal de Justiça de São Paulo, Mogi das Cruzes tem 72 crianças ou adolescentes em abrigos de acolhimento. 5 estão em famílias acolhedoras. Nem todas estão disponíveis para adoção. E a gente coloca a família substituta, que é até um nome que eu não gosto muito de usar, porque é a família que vai adotar, como a segunda opção. Ou seja, a primeira opção é a gente tentar viabilizar que essas crianças retornem para a família de origem ou para a família extensa, porque é o que consta no ECA, é essa a prioridade. A primeira família falhou,
aí a gente vai acionar a listagem de casais ou pessoas que pretendem adotar. De acolhimento, 5 estão em famílias acolhedoras. Nem todas estão disponíveis para adoção. E a gente coloca a família substituta, que é até um nome que eu não gosto muito de usar, porque é a família que vai adotar, como a segunda opção. Ou seja, a primeira opção é a gente tentar viabilizar que essas crianças retornem para a família de origem ou para a família extensa, porque é o que consta no ECA, é essa a prioridade. A primeira família falhou, aí a gente vai acionar a listagem de casais ou pessoas que pretendem adotar. Se você quer adotar uma criança, pode acessar adotar.tjsp.jus.br para mais informações. No próximo bloco a gente fala de educação. Hoje foi dia de alunos de Guararema matarem as saudades dos colegas e professores. E a partir de hoje a gente exibe também uma série sobre o desenvolvimento das crianças em meio à pandemia. Agora, 12h35, a gente já volta. Os preparativos para o Enem 2021 já começaram. O prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição vai até 28 de maio. E lembre-se, se você teve isenção da taxa em 2020, mas faltou aos 2 dias de aplicação de prova, precisa... E boa sorte! Uns dizem que não é um esporte, que atleta é pouco para definir um skatista. O fato é, da rua o skate ganhou o mundo, do mundo ganhou respeito, patrocinadores e agora um lugar nas Olimpíadas. E se só quem anda entende, quem entende e anda muito é a Pamela, a Letícia e a Raíssa, que mal fez 13 e já vai disputar com gente grande. Em julho, skateboard nas Olimpíadas. Brasileiro, quando sai do chão, voa logo pra história. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. A Prefeitura de Mogi anunciou agora há pouco que os radares vão voltar a funcionar amanhã. Radares vão voltar a funcionar amanhã. Durante a primeira semana vai ser para orientação sem emissão de multas. Segundo a administração municipal, para definir os locais que receberiam os equipamentos, foi feita uma análise técnica levando em conta as características das vias, os riscos para os pedestres e motoristas e o número de acidentes. A Prefeitura também disse que já sinalizou os pontos e vai colocar faixas de alerta. Retornaram hoje as aulas presenciais nas redes estadual e particular em Guararema. A nossa equipe de reportagem acompanhou o recomeço em 2 unidades particulares. Depois de tanto tempo só com aulas remotas, a ansiedade é grande para voltar a aprender na escola. Não sentindo falta? Eu tava. Esse ano mudou um pouco a turma, mas eu tava assim, porque faz muito tempo, não fala assim, só fala na aula e é bem pouquinho, né? A mãe acompanha de perto esse retorno e conta que passou todas as orientações necessárias para o João Pedro. Receio a gente sempre tem, né? Uma situação nova, mas assim, eu confio bastante na escola, confio que eles precisam agora de um pouquinho esse retorno para socialização, para a parte pedagógica ser melhor aproveitada, então eu tô confiante, confio nele, que vai tomar as medidas necessárias. Em meio à pandemia, o apoio e o acompanhamento dos pais são essenciais. A gente avisa também, né? Para tomar cuidado, manda 2 máscaras, álcool gel na mochila, pede para manter o distanciamento na hora que tiver sem máscara, que for comer, tudo isso. Nessa escola particular em Guararema, os protocolos de higiene e de distanciamento começam na entrada dos alunos. Por aqui são cerca de 130 estudantes no total, mas nesse primeiro dia, menos de 35% foram assistir às aulas presencialmente. A gente sabe da indiana, do vírus, então, mas nós acreditamos que a partir de 1º de junho a gente retorna com os 35%.
Aqui em Guararema, retornaram às aulas presenciais nesta terça-feira alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e os do ensino médio, com capacidade de ocupação dentro da sala de aula de 35%. Já no dia 1º de junho, o retorno está marcado para alunos da educação infantil e do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Nessa outra escola particular, as salas de aula também estavam com poucos alunos. Um grupo vem por semana. Nós estamos fazendo um rodízio de 3 semanas. O grupo A vem na primeira semana, na segunda e na terceira semana ele fica em casa, na quarta semana esse grupo retorna às atividades presenciais aqui na escola. É bom a gente lembrar que tem essa transmissão também simultânea, né? Quem está em casa tá tendo o mesmo conteúdo de quem está aqui, é isso? Exato. Nós conseguimos dividir o nosso tempo e trabalhamos e projetamos isso com a equipe pedagógica, com os professores, de modo que o professor ele consegue dar, no primeiro momento da aula, o conteúdo teórico para os grupos A, B e C. O grupo A que está presencial, o grupo B e o C que está em casa. E no segundo momento da aula, ele consegue planejar a aula e passar uma atividade proposta com aquele conteúdo, onde ele também consegue dar uma atenção especial para os 2 grupos que estão online. Além dos protocolos determinados, eles também não exigem mais o uso de uniformes. Por zelo com a limpeza, com a higienização, por achar que o tecido talvez possa também carregar algo. O retorno à escola faz diferença no processo de aprendizagem para alguns alunos. Tem muitas regras, mas eu acho que são regras bem necessárias e tá todo mundo cumprindo, tá indo tudo certinho. Eu acho muito bom essa volta e eu acho que tá indo tudo bem. Eu sou uma pessoa que achar que o tecido talvez possa também carregar algo. O retorno à escola faz diferença no processo de aprendizagem para alguns alunos. Tem muitas regras, mas eu acho que são regras bem necessárias e tá todo mundo cumprindo, tá indo tudo certinho. Eu acho muito bom essa volta e eu acho que tá indo tudo bem. Eu sou uma pessoa que é muito mais fácil para mim entender e consumir qualquer tipo de conteúdo assim presencialmente. Vem da professora, né, por causa da internet, etc, a gente não consegue realmente ver os professores e o pessoal. Então, para mim tá sendo muito bom, eu tô muito mais animada, muito mais entusiasmada, sabe, para aprender e vir para a escola. Então, para mim tá sendo uma experiência incrível. E em Suzano, a Secretaria de Educação começa hoje uma série de lives para aproximar a comunidade da escola. Vai ser uma live por mês. O secretário da Educação falou sobre esse projeto. Muitas vezes os pais têm uma relação do filho e com a escola muito distante. Ou seja, entrega o filho na escola, vai buscar, pega, acompanha a lição, mas não vive não vive o cotidiano do desenvolvimento como que eles saíam no dia a dia, como é que eles se relacionavam entre si na elaboração dos projetos. Então, esse é o diferencial, falar da escola por dentro dela, que o pai enxergue como que os filhos trabalham na escola. É fazer com que todo mundo entenda seu papel e como os pais ou quem cuida da criança pode ajudar, né? Conversando com ela, estimulando o diálogo, lendo um livro, puxando o assunto. É isso que a gente quer mostrar. Como é que a educação acontece de uma forma ampla, não só dentro da escola, como é um dos objetivos, mas também o papel que cada um pode desempenhar fora dela. A live vai ao ar nesta terça-feira, dia 25, às 19 horas, e todo mundo pode acessar pelas redes sociais da Prefeitura, o YouTube, o Facebook. Está todo mundo convidado. Vem aí, cola aí, chega junto, vem conosco. Existe um provérbio africano muito difundido que diz que é preciso uma aldeia inteira para se educar uma criança. Nós somos seres sociais, a educação não se dá apenas no núcleo familiar. A escola tem um papel fundamental nesse processo. Durante essa pandemia, muitas famílias enfrentam dificuldades com o isolamento social e a preocupação sobre como isso pode ter impactado o desenvolvimento dos filhos. A partir de hoje, você confere aqui uma série de reportagens sobre as principais etapas do desenvolvimento infantil do 0 aos 5 anos e trazer dicas de atividades para você fazer em casa com seu filho. Quando a gente é criança,
criança, diversão e aprendizado caminham juntos. Brincar é fundamental na infância. É no faz de conta, no universo lúdico, que as crianças entendem as próprias emoções e também descobrem como interagir com o mundo ao seu redor. Mas é preciso aprender a brincar, porque o brinquedo assim, sozinho, não é nada sem imaginação. Durante uma brincadeira, ela percebe as regras sociais. Existem muitos papéis, atividades, funções quando a gente está falando no brincar. E o brincar não é o brinquedo, porque a brincadeira ela tem que partir de uma experimentação, ela é experiência. Eu conheço muita criança e a gente vê isso, né? Que tem muitos e muitos brinquedos, mas ela não sabe porque isso depende do outro. Muitos e muitos brinquedos, mas ela não sabe porque isso depende do outro. Depende desse processo de socialização, depende desses cuidadores, depende de toda essa questão social que é importante para a criança estar vivenciando. E a escola é um espaço vital para isso. É lá que eu faço amigos e que esses amigos conversam comigo, me ajudam a desenvolver, a gente estabelece hipóteses juntos e vai criando e vai imaginando e vai crescendo, né? Assim, é comum você ver uma criança com 3 anos, olhar a criança de 1 ano na escola e falar, cara, eu não sou mais bebê, né, tia? E essa relação com o outro, nessa faixa etária, é extremamente prejudicada pelo isolamento da escola, né? Pelo afastamento da possibilidade de vivência. E foi exatamente isso que a Kate percebeu com o Gael, o filhinho dela, que hoje está com 2 anos, mas que quando a pandemia começou tinha só 1, né, Kate? Conta pra mim como é que foi a sua experiência. O Gael, a gente descobriu, na verdade, e a partir disso a gente se trancou dentro de casa, eu e o pai dele e ele. E ele já estava começando a falar quando a pandemia começou? Pois é, ele estava bem no início do processo da fala, ele já falava algumas palavrinhas. Como que o cachorro faz? E aí, de repente, ele não tinha mais o estímulo, que era essa coisa de ir na rua e ver um cachorrinho, ir na rua e ver uma outra criança e brincar e conversar. De repente ele não tinha mais nada. Então a gente ficou num período muito grande em que o Gael não aprendeu nenhuma palavra nova. Existem vários fatores envolvidos, no desenvolvimento da fala e na aquisição da linguagem. Um deles é tempo. A gente não consegue ensinar um neném recém-nascido a falar, ele precisa de um tempo para se desenvolver. Outros fatores levam em consideração o ambiente, ou seja, nenhuma palavra nova. Existem vários fatores envolvidos no desenvolvimento da fala e na aquisição da linguagem. Um deles é tempo. A gente não consegue ensinar um neném recém-nascido a falar, ele precisa de um tempo para se desenvolver. Outros fatores levam em consideração o ambiente, ou seja, a estimulação. Quanto essa criança tem de riqueza de estímulos para ela conseguir absorver a linguagem, aprender, registrar e começar a produzir a fala efetivamente. E é por isso que a pandemia, o isolamento social pode ser tão prejudicial nesse aspecto. A pandemia causou um empobrecimento de estimulação ambiental. A genética continua a mesma, o tempo segue passando, mas as experiências da criança estão sendo bem mais restritas. E com quantos anos é esperado que a criança comece a falar? As primeiras palavrinhas costumam surgir por volta dos 12 meses. E quando elas não aparecem até os 18 meses, normalmente é quando os pais ficam mais preocupados e realmente precisam buscar ajuda. É normal que os pais se sintam um pouco perdidos sobre como estimular a fala, mas dá para dar esse empurrãozinho no dia a dia mesmo. Foi o que a Kate descobriu depois de ir atrás de informações e procurar especialistas. A gente aprende no dia uma musiquinha que eu cantei, que eu estava acostumada a cantar. Eu parei na hora que eu deveria falar uma palavrinha principal e ele respondeu. E eu falei, opa, pra mim é por aqui mesmo. Então canta com a mamãe. Do, ré, mi, fá. Do, ré, do, ré. Do, sol, fá, mi. Do, ré, mi, fá. Que coisa mais linda! Tem também alguns exercícios que a gente pode propor para estimular a fala. Um deles é esse aqui, É que o sopro estimula as musculaturas da língua e do maxilar, que são fundamentais para